Seja bem-vindo ao podcast Despertando o Poder do Corpo. Meu nome é Letícia Monclaro, eu sou fisioterapeuta, pós-graduada em Fisiologia do Exercício e nessa primeira temporada vamos transformar a sua realidade através do compartilhamento de ideias, conhecimentos e técnicas. Lembrando que o podcast sai toda segunda-feira às 7 horas da manhã em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Você também pode ver mais informações sobre o tema tratado no episódio no perfil do Instagram, @doutora Letícia Monclaro. Sem mais delongas, vamos introduzir o tema de hoje, que é importantíssimo tanto para mulheres que vão se conhecer mais e assim poder despertar melhor o poder do seu corpo, desenvolver melhor o seu corpo, assim como os homens, que vão ter um grande esclarecimento sobre o ciclo menstrual das suas parceiras ou da sua irmã, da sua mãe, e assim vão conseguir lidar melhor com elas, sendo mais empáticos e não ficando tão perdidos dentro da gangorra hormonal que acontece no mês de uma mulher. Toda vez que a gente fala em ciclo, a gente está falando de começo, meio e recomeço. E o ciclo menstrual não é diferente. A gente vai começar do ponto A, que é a menstruação, e o novo ciclo só se reiniciará na nova menstruação. Então, o dia 1 é sempre o primeiro dia da sua menstruação. Várias mulheres podem ter seus ciclos irregulares ou até mesmo ciclos regulares, porém com dias diferentes. Eu posso menstruar a 28 dias, a minha mãe a 30, a minha avó a 31, a minha tia a 26. E se todos os exames periódicos estiverem normalizados, por isso a importância de ir anualmente ao ginecologista, tá tudo bem, não tem nenhum problema, nenhuma relevância essa diferença de mulher para mulher. Cada organismo é único. Aqui no podcast eu não estou falando para um público especialista, por isso eu não vou entrar nos pequenos detalhes dos hormônios FSH, LH, isso não é prático. Eu quero trazer o ciclo menstrual e os exercícios físicos para cada fase de forma prática. Então, sem mais delongas, vamos começar pelo começo? A gente pode associar as fases do ciclo menstrual às estações do ano, onde eu tenho no inverno a menstruação, na primavera a fase folicular, no verão a ovulação e no outono a fase lútea, onde a gente tem a famosa TPM. Então vamos agora aprender a identificar no nosso corpo cada fase e já falar de qual é o melhor exercício para cada uma delas. Lembrando que a prescrição de exercícios físicos deve ser feita por um profissional e você trabalhar com um profissional que saiba conciliar com as suas fases do seu ciclo menstrual. O seu treinamento vai fazer você desenvolver ainda mais o seu poder corporal. Porque aqui a gente está usando os hormônios a nosso favor, já que existem fases onde a gente pode ter o ganho de massa muscular muito maior e outras a gente pode ter a queima de gordura muito maior. Sem mais delongas, vamos começar pela menstruação. É claro que os sinais da menstruação são os mais fáceis de serem reconhecidos. Dor nos seios, inchaço, cólica, a famosa dismenorreia, que é aquela dor de barriga antes de menstruar ou até mesmo no primeiro dia da menstruação. E, óbvio, sangramento. Nessa fase do ciclo, a gente está com o estrogênio lá no pé. Então, a gente fica com menor energia, a gente fica com maior sensação de cansaço, de que o corpo está pesado. Porém, a gente fica mais intuitiva, mais criativa e mais introspectiva, já que todo o nosso corpo está mais sensível. Então, esse é o momento de você respeitar os seus sinais. Se você sente mais sono, você prolongar um pouquinho a sua hora de descanso. Se você está se sentindo mais cansada, não fazer exercícios extenuantes. Então, é o momento para você focar em exercícios relaxantes, focar em exercícios de mobilidade, de alongamento, exercícios respiratórios, ou um cardio leve, como uma caminhada, andar de bicicleta num plano, fazer o pilates, exercícios não tão difíceis, não tão exigentes, que exijam coordenação, ou então você virar de ponta cabeça, ou então você tá ali fazendo muita força abdominal, para não aumentar assim as cólicas. O inverno feminino dura 5 dias, que é a menstruação, em média. É lógico que tem mulheres que menstruam só 3 dias, outras 7, mas a média são 5 dias. E a partir daí a gente tem a fase folicular, que é a fase onde o estrogênio vai aumentando
e aí a gente vai se sentindo mais energizada. Então, é a fase onde a gente sente menos dor, logo o nosso corpo está mais resistente e a gente também começa a ver mudanças na pele, a pele fica mais bonita, o cabelo também, além do muco cervical, que não é um corrimento, é um muco natural do líquido, né, da lubrificação que a vagina tem. Ele fica mais claro e mais elástico. Então, vai observando a sua calcinha, como é que fica esse muco, que você também vai poder acompanhar as fases da sua menstruação. Além disso tudo, o nosso corpo para de ficar inchado, a gente para de reter tanto líquido. Então, se você está com uma retenção de líquido ainda alta, mesmo depois após a menstruação, procure um médico para você poder ver questões de pressão alta, funcionamento dos rins. Lembrando que todas as recomendações aqui, gente, não é para pânico, é simplesmente para informação, porque eu gosto de ser prática. A gente, quando tem mais informação, mais conhecimento, a gente consegue não só se ajudar, mas também ajudar a outras mulheres. Voltando à fase folicular, nesse momento, já que a gente está com uma resistência à dor maior e a gente está com mais energia, é a fase de planejamento do exercício. É a fase onde a gente começa a dificultar um pouquinho mais os exercícios, a colocar uma demanda maior energética, exercícios que exijam mais resistência dos músculos, para que quando a gente chegue na próxima fase, a fase da ovulação, que a gente tem um pico de energia maior, a gente execute os desafios que queremos. Então, vou botar aqui para o meu exemplo pessoal. Eu sempre tento conciliar, não é sempre que eu consigo, grandes escaladas com a minha fase ovulatória, porque nesta fase eu vou ter mais energia. Porém, eu já faço o meu reforço muscular, os meus treinamentos mais específicos na fase folicular. Então, treinamentos com cardio de intensidade moderada, treinamentos onde há coordenação de vários segmentos do corpo. No Pilates isso é muito comum, você tem que fazer um abdominal levantando o braço direito e a perna esquerda, você fazer exercícios de ponte com um membro elevado e o outro membro em uma plataforma estável. Então essa é a fase da gente trabalhar força e resistência. Quando falamos de um ciclo de 28 dias, na metade dele nós teremos a ovulação, e essa é uma média, porque a ovulação pode acontecer até 2 dias antes do 14º dia de ciclo menstrual, até 2 dias depois. Então essa é uma média, e é por isso que o método da tabelinha ele não é preciso, apesar de você poder ler todos os sinais do seu corpo, ou você, marido, já saber todos os sinais da sua mulher, ele não é preciso, exatamente por causa das alterações dos hormônios. Aqui eu tô falando só do estrogênio, mas existe uma cascata hormonal envolvida em todo o processo do ciclo menstrual. Mas os sinais da ovulação é o aumento da temperatura corporal, aumento da libido, o muco cervical, ele fica mais fino e mais claro ainda, assim facilita a entrada do esperma lá para o útero, para ele acessar o óvulo. Algumas mulheres também relatam uma cólica unilateral, então às vezes à direita, às vezes à esquerda do abdômen, que normalmente está associada exatamente à liberação desse óvulo. E o corpo todo feminino, ele fica mais sensível. Então vai ser o período do mês que a mulher está mais disposta a ter relações sexuais, que ela vai sentir mais prazer, que os orgasmos serão mais fortes. Então é a fase de exploração também desse ramo sexual. Como aí a gente está com o estrogênio lá em cima, a nossa energia também está lá em cima. Nós temos a fase da Mulher Maravilha, onde nos sentimos muito bonitas, nos sentimos atraentes, nos sentimos fortes. Somos realmente a Mulher Maravilha. Essa é a fase de tirar do papel os planos e fazer exercícios intensos. Então aqui a gente vai trabalhar exercícios de maior resistência, maior força. É o período onde a gente tem o maior ganho de massa muscular e a maior queima de carboidratos, já que com os hormônios elevados a gente consegue ter o metabolismo mais acelerado. Então mesmo que você coma ali um docinho, um carboidrato, ele vai ser absorvido mais rápido pelo organismo, não vai dar tanta retenção de líquido e aí você vai conseguir ter um débito calórico ainda maior nessa fase. Então é a fase de fazer cardios mais intensos, é a fase de pegar mais pesado na musculação ou nas molas do pilates, é a fase Mulher Maravilha. Então tira do papel e aproveita esse pico de energia. Assim que o verão feminino acaba, que é a fase ovulatória, nós entramos no outono, que é a fase lútea, onde no finalzinho dela temos a TPM.
E essa fase é marcada pela diminuição do estrogênio. E essa diminuição do estrogênio leva a nossa energia também mais para baixo. Então, nós voltamos a nos sentir mais cansadas, mais doloridas, mais inchadas, com alterações de humor mais expressivas. O muco cervical fica mais espesso e também a nossa temperatura do corpo mantém-se alta, assim como estava na ovulação. Ela vai diminuir só mais para o finalzinho da fase lútea, quando não tiver tido a fertilização do óvulo, o corpo identificar isso e vier a menstruação. Um outro achado que é pouco falado dessa fase é o intestino preso, que para pessoas que já possuem a constipação no intestino preso, vão sentir a piora desses sintomas nessa fase. Então é importantíssimo o consumo maior de água e de fibras. E nessa fase a gente não vai assumir nenhum desafio novo, nem na vida profissional, nem pessoal, nem na execução de exercícios. É importante você manter-se na rotina, você manter-se no seu habitual. E caso os exercícios que você fez, por exemplo, eu que trabalho muito essa oscilação durante o mês com alunas que fazem o Pilates personal comigo, que não é um Pilates em turma, é um Pilates individual, as mulheres nessa fase comigo, elas ou vão manter os exercícios que eu passei na fase folicular, que são exercícios preparatórios, ou elas se sentindo bem, não estando com a fadiga aumentada, vão manter os exercícios da fase ovulatória. Então, a gente mantém a intensidade na qual aquela mulher se sente bem em trabalhar. Então, se ela se sente bem na zona de intensidade alta, a gente mantém. Se ela começar a sentir muita fadiga, a gente retorna os exercícios da fase folicular, os exercícios preparatórios, onde a gente está só construindo os exercícios complexos do Pilates. Então, para quem não faz o Pilates e quer ainda saber qual exercício fazer, é manter a sua série habitual, talvez com uma carga diminuída, diminuir um pouquinho o número de repetições ou aumentar o intervalo. Essa é uma fase que a gente volta a ficar introspectiva, é uma fase onde todos os sapos que a gente engoliu durante o mês estão querendo pular para fora. Por isso, veja as suas insatisfações e comece a planejar, por mais que esteja difícil aí emocionalmente, as mudanças necessárias. E sempre lembrando, foque nas mudanças que você pode realizar e não nas mudanças que dependem dos outros, de terceiros. Na fase mesmo da TPM, existem exercícios específicos para poder diminuir as cólicas e também para poder aumentar a flexibilidade e assim você conseguir ter ganhos mais expressivos no próximo ciclo da amplitude de movimento, na execução dos seus exercícios, como no agachamento. E assim, no final da fase lútea, a gente tem a menstruação e o ciclo começa todo de novo. Pare que é perfeita a analogia do nosso ciclo menstrual com as fases das estações do ano. Já que a gente tem ali no inverno, a gente fica mais quietinha, são exercícios mais relaxantes, exercícios que trabalham mais as articulações. Quando a gente vai para primavera, a gente está preparando para o verão, a gente está preparando para o ápice do ano. Aí a gente já pode ir aumentando a intensidade, a gente já tá florescendo, a nossa energia já volta, a gente se sente mais bonita. E no verão é aquela hora que a gente fica mais animada, a gente quer passear, a gente quer ir pra praia, a gente quer ir pra cachoeira, a gente quer fazer um monte de coisa, porque o clima tá permitindo isso, porque a gente está se sentindo bem pra isso, a gente se sente forte, a gente se sente capaz. Já no outono, a gente já vai voltando a ficar mais introspectiva e às vezes tendo a necessidade de desacelerar. E tá tudo bem. Entender o seu corpo, entender o seu ciclo, entender o ciclo de quem está ao seu redor, também te faz entender e ter empatia com o humor do outro, com a fase do outro. Afinal de contas, vai ter momentos de explosão de ideias, explosão de energia, explosão de libido, e nos outros momentos vai ter necessidade de introspecção, de reavaliação, de replanejar. Nesse bloco, vamos para o desafio da semana, onde eu quero que você, no próximo mês, então quer dizer, vai ser um desafio mensal, analise tanto o seu corpo, ou você, homem que esteja me escutando, tente analisar a sua esposa, sua mãe, a sua irmã, a mulher que você convive, vive tendo briga porque você não entende o ciclo menstrual dela, e melhore o seu relacionamento a partir desse entendimento.
mande esse podcast para essa mulher, para ela já poder se conhecer e vocês fazerem esse exercício juntos. Garanto que as discussões vão diminuir drasticamente. Então, o desafio da semana é o autoconhecimento. Comece a avaliar o seu corpo, comece a perceber o seu corpo e faça isso do primeiro dia da sua menstruação até a sua próxima menstruação. Mantenha esse exercício em todos os meses, em todos os ciclos e com o tempo isso vai começar a ser intuitivo. Você já vai sentir o sintoma e falar, opa, tô ovulando, opa, vou menstruar, opa, tá na hora de eu comprar absorvente, opa, tô com essa alteração aqui hormonal, tô querendo matar o universo porque eu vou ficar menstruada. Eu, por exemplo, posso já dar para vocês um exemplo assim, pessoal mesmo, não tenho a menor vergonha de falar. Quando eu vou ficar menstruada, uma semana antes exatamente do dia que vai descer minha menstruação, eu tenho um dia de cão. É o dia que eu fico chorosa, é o dia que eu tô insatisfeita com o universo, é o dia que eu tô dolorida, é o dia que eu não quero fazer nada, eu quero dormir. É lógico que eu não posso ficar na cama dormindo, né? Ninguém pode, na maioria das vezes, né? A gente tem que sair à luta. Mas eu já sei, dali a uma semana eu vou estar menstruada. Então, nesse dia, eu me recolho, eu não tenho tantas conversas, eu não vou ter conversas difíceis. Quando eu estou dentro de um relacionamento, eu já aviso e falo, olha, hoje me deixa quietinha. Se não for pra me mimar e me tratar como me belou, não fala comigo. Porque eu tô sensível, eu tô mal, então assim, me deixa. E aí isso evita brigas, isso melhora a qualidade dentro do relacionamento, isso melhora a sua qualidade, porque você consegue se ouvir. Um dia sozinha é um dia para se escutar e entender quais as demandas a sua vida, tanto pessoal, quanto fisiológica, quanto profissional, está pedindo. E no episódio de hoje a gente vai ter aqui um quadro especial que vocês, poderosos, pediram. E poderosos são os que estão no Melhores Amigos lá no meu Instagram, @doutora Letícia Monclaro, que tem ali um canal de comunicação mais próximo comigo. Eu sempre tô abrindo bate-papos ali no Melhores Amigos pra gente conversar e aí as conversas do direct, rolam soltas. Então pediram para eu colocar esse quadro de dúvidas, eu abri uma caixinha de pergunta para esses melhores amigos e aí eu vou agora respondê-las para vocês. A primeira dúvida é: sinto dor nas costas no primeiro dia da menstruação. Isso é normal? Sim, completamente normal, porque quando a gente fala de dor, a gente pode estar falando da dor que é irradiada. Então, muitas vezes a gente sente dor nas costas, mas ela é irradiada da cólica, das contrações uterinas. Não necessariamente a gente vai sentir na parte anterior do corpo. Muitas mulheres sentem na parte posterior, na lombar, ou até mesmo na vulva, que não é a vulvodinha, porque só está presente ali naquele primeiro dia da menstruação. Essa dor vulvar também no primeiro dia da menstruação pode ser uma dor referida. Então é necessário, nesse caso da dor vulvar, uma avaliação mais específica. E no caso da dor lombar, é importante você avaliar se essa dor realmente só aparece no primeiro dia da menstruação. Caso sim, é só uma dor referida. Caso não, vale a pena você procurar uma avaliação postural com um fisioterapeuta, RPGista ou instrutor de pilates, que são os profissionais que mais avaliam a parte postural, que tem mais capacidade para tal, pela sua própria formação. A segunda dúvida é de uma aluna minha já, que perguntou: eu posso fazer exercícios invertidos durante a fase menstrual? Por quê? Então, na realidade, não é ideal você fazer exercícios de inversão durante a fase menstrual, porque aí a gente aumenta a pressão uterina e quando você tem o retorno da posição, você pode aí ter um aumento do fluxo e até mesmo cólica. Então, para evitar desconfortos, a gente não passa exercícios invertidos durante a fase menstrual e aí depois, quando ela acaba, aí a gente pode voltar caso esses exercícios de inversão não gerem fadiga. E a terceira e última pergunta é: Letícia, como você trabalha com os exercícios associados à menstruação? Então, na realidade, eu trabalho os exercícios com o ciclo menstrual global, não é só dentro da menstruação, tá? A menstruação é só uma fase, como eu falei no início do podcast. E eu vou realmente respeitar. Então, toda aula, quando eu pergunto, tá tudo bem? Como é que você tá se sentindo? Você já reparou em qual fase do período menstrual você tá e tudo mais? Aí eu consigo ir dosando os exercícios. É lógico que esse trabalho eu não faço nas minhas turmas que são em grupos, esse trabalho eu só faço quando eu tô trabalhando no Pilates individual com a mulher. E aí,
Dentro, né, desse cenário, a gente está sempre conversando, um diálogo muito aberto, até porque tô só eu e ela na sala, e a gente vai dosando ali tanto a intensidade, quanto as repetições, quanto o tipo de exercício. Como eu falei aí antes no podcast, cada fase pede um exercício, então na menstruação eu vou estar trabalhando exercícios mais de mobilidade, exercícios de flexibilidade, exercícios relaxantes. Na fase folicular, eu já vou estar preparando o corpo dela para um desafio novo, para uma mudança de série, para um exercício mais avançado, que a gente vai executar na fase ovulatória. Então, nessa fase ovulatória, eu passo um pilates mais energético, um pilates que queime mais caloria e que exija mais força. Então, são aulas que são cansativas, mas por ela estar na sua fase ovulatória, ela não tem a sensação de fadiga. E aí, quando a gente já passa dessa fase ovulatória, a gente vai analisar. Vamos manter o ritmo? Tá tudo bem? Ou você já tá bem fadigada? E se tiver com a fadiga, a gente retorna um pouquinho, regride um pouquinho a execução. Então, eu vou diminuir às vezes o número de repetição, ou vou aumentar o tempo de descanso, ou então eu vou diminuir a dificuldade mesmo do exercício, vou voltar uns passinhos atrás dele. E aí, a gente vai desenvolvendo o corpo, tanto para o emagrecimento, tanto quanto para o ganho de massa muscular. Apesar desse não ser o foco do Pilates, ele também promove esses dois ganhos, né? O foco do Pilates é o fortalecimento do corpo central. Então, é do core, né? Do powerhouse. Então, é abdômen, glúteo, coxa e as estruturas paravertebrais, multífidos, que estão estabilizando a coluna propriamente dita. Mas ele também tem esses outros ganhos caso você trabalhe outros ciclos energéticos. E fazer essa parte de perguntas e respostas, essa interação aqui com vocês no podcast. Então, se você também quer participar do nosso próximo episódio, já entra lá no meu perfil @doutora Letícia Monclaro e fique à vontade, o direct está aberto, mande sugestão de temas, mande dúvidas. E aqui esse espaço e tanto o meu Instagram, as redes sociais estão abertas exatamente para isso, para a gente compartilhar conhecimento, porque conhecimento é vida, assim como o movimento. Se você está em qualquer plataforma de áudio, já deixa sua avaliação, isso ajuda a distribuir melhor o podcast. Se você lembrou de alguém com esse episódio, também já encaminha para essa pessoa. E se você está no YouTube, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E assim, finalizamos mais um episódio do podcast.